Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 64: Transferindo responsabilidades. Os irmãos observadores do sábado, que passam a responsabilidade de sua administração para as mãos da esposa, enquanto eles mesmos estão em condições de assumi-la, são insensatos e, ao transferi-la, desagradam a Deus. A administração do marido não pode ser transferida para a esposa. No entanto, às vezes se tenta tal coisa, com grande prejuízo para ambos. Às vezes, o marido cristão tem transferido sua propriedade para a companheira descrente, esperando assim satisfazê-la, desarmar-lhe a oposição e finalmente induzi-la a crer na verdade. No entanto, isso não é nada mais nada menos que uma tentativa de comprar a paz ou subornar a esposa para crer na verdade. Ao fazer assim, o marido transfere os recursos que Deus emprestou para levar avante sua causa, colocando-os nas mãos de alguém que não tem nenhuma afinidade com a verdade. Que contas esse administrador prestará quando o grande mestre exigir o que é seu com juros? Pais cristãos têm frequentemente transferido sua propriedade para filhos descrentes, tirando assim toda a possibilidade de darem a Deus o que lhe pertence. Ao fazerem assim, eximem-se da responsabilidade que o Senhor colocou sobre eles e põem nas fileiras do inimigo meios que Deus lhes confiou para lhes serem devolvidos e empregados em sua causa quando deles o requerer. Não é plano de Deus que os pais que estão em condições de dirigir os próprios negócios entreguem o controle de sua propriedade, mesmo que seja a filhos que são da mesma fé. Raramente eles possuem a dedicação à causa de Deus que deveriam ter, e não passaram pela escola da dificuldade e da aflição, de modo a terem a mais elevada consideração pelo tesouro eterno e menos estima aos tesouros terrestres. Os meios colocados nas mãos de tais pessoas tornam-se o maior dos males. É para eles uma tentação dedicar sua afeição ao que é terreno, confiar na propriedade e achar que eles necessitam pouco mais além disso. Ao ficarem de posse dos meios que não adquiriram por seus próprios esforços, dificilmente os usam sabiamente. O marido que transfere sua propriedade para a esposa abre para ela uma larga porta de tentação, quer seja ela crente ou descrente. Se é cristã e de natureza mesquinha, inclinada ao egoísmo e ao consumismo, a luta será muito maior para ela ao ter de administrar a mordomia do marido e a sua própria. Para poder ser salva, deve vencer todos esses maus traços que lhe são peculiares e imitar o caráter de seu divino Senhor, buscando a oportunidade de fazer o bem aos outros e amando-os como Cristo nos amou. Ela deve cultivar o precioso dom do amor, que nosso Salvador possuía em tão grande escala. Sua vida era caracterizada por nobre e desinteressada benevolência. Toda a sua vida não teve a mancha de um único ato egoísta. Sejam quais forem os motivos do marido, ele pôs uma terrível pedra de tropeço no caminho da esposa, que a atrapalha na tarefa de vencer. E, se a transferência for feita para os filhos, podem seguir-se os mesmos maus resultados. Deus lê seus motivos. Se ele for egoísta e tiver feito a transferência para encobrir sua cobiça e se isentar de fazer qualquer coisa para o avanço da causa, certamente a maldição do céu se seguirá. Deus lê os propósitos e as intenções do coração e prova os motivos dos filhos dos homens. Pode ser que seu desagrado não se manifeste de forma visível e marcante, como no caso de Ananias e Safira. Contudo, no fim, o castigo não será de modo algum mais leve do que o que lhes foi afligido. Procurando enganar os homens, estavam mentindo a Deus. A alma que pecar, essa morrerá.
Ezequiel 18, versículos 4 e 20. Os que se gabam de poderem jogar suas responsabilidades sobre a esposa ou os filhos estão sendo enganados pelo inimigo. A transferência de propriedade não lhes diminuirá a responsabilidade. Eles são responsáveis pelos recursos que o céu entregou aos seus cuidados e de modo algum podem se eximir de sua responsabilidade, enquanto dela não se desobrigarem, devolvendo a Deus o que ele lhes confiou. Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 528 a 530. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje, mais uma vez, clamemos a Deus sabedoria para administrarmos os nossos recursos e, através desta administração, honrarmos a Deus. Que Deus abençoe você e a sua família.